mais dialogada. Eu quero, na verdade, bater um papo, dialogar com vocês e a gente fazer uma construção conjunta aqui de uma questão, né? Primeiro, boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos. Ana Carolina, pois não, pode falar. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo bem. O meu grupo é o da Flávia, a gente está para apresentar amanhã, porém a gente teve um probleminha. Como a gente teve vários trabalhos, a gente não conseguiu concluir ainda. O que o senhor pode fazer para nos ajudar? O que você propõe, Ana? É uma coisa meio vaga que você está falando. Qual que é a sua proposta? Ajudar é uma coisa um pouco vaga, né? O que A você gente propõe? consegue apresentar na terça-feira que vem, se não for atrapalhar o senhor? Então, vamos fazer o seguinte: o seu grupo vai ficar para o dia 24, tudo bem? O seu grupo vai ficar para o dia 24, que é terça, que seria quarta que vem, tudo bem? Vamos bater esse martelo? O grupo de processo de clonagem fica para o dia 1 de dezembro, tudo bem assim? E o grupo de mutações fica para o dia 8 de dezembro. Vamos fechar dessa forma, pessoal? Agora a gente precisa fechar. Pode ser dessa forma? Fechado, tá? Então vamos fechar dessa forma. A Flávia, você pode fazer essa anotação e colocar para mim no grupo? Ajuda vocês dessa forma, que eu quero ajudar vocês. Então fechou, fica fechado dessa forma. Vocês ficam mais uma semana, vocês ficam mais tranquilos e a gente consegue acertar tudo. Tudo bem? Fica bom assim para vocês? Excelente. Bom, então vamos lá, vamos pensar juntos agora, vamos construir uma coisa junto aqui, vamos começar a pensar. É o seguinte, nós tivemos, imagina, obrigado vocês, pessoal, obrigado vocês aí, a gente conversando, a gente chega, você abriu, Eduardo, só que não abriu aqui na apresentação nossa, viu? Pelo menos eu não estou vendo, não sei se vocês estão vendo aí. Tá, olha, eu queria pensar o seguinte, a gente estava construindo, vamos tentar retomar uma ideia. A gente estava construindo uma ideia de células, a gente está construindo uma ideia de metabolismo celular, a gente viu uma questão de membrana, né? A gente viu uma questão de estrutura mínima celular, e nós tivemos uma base em relação a uma questão fundamental para a vida da célula, que é a questão da energia. Vocês lembram disso? Só para a gente retomar. Então, é óbvio que a questão da energia é uma demanda fundamental para a vida da célula. Certo? Perfeito, Eduardo. Abriu sim. Só vê se dá, meu querido, para você ver se você coloca a tela cheia aqui. Tá? Vê só se é possível aí. Maravilha, Eduardo. Pessoal, o Eduardo é um chulo. Viu, professor? Eu só vou pedir para alguém ficar com os slides no jeito, né? Porque eu tenho um probleminha com a bateria do notebook. Tá. Aí só para não atrapalhar a aula mesmo. Também, se não tiver slide, a gente dá aula sem slide também, não tem problema, entendeu? Não tem problema, aqui a gente faz beleza, certinho. Vamos lá, então. Mas eu te agradeço, Eduardo, valeu. Viu, pessoal? A gente estava conversando sobre a questão da energia, né? Eu quero conversar hoje com vocês e construir junto uma ideia sobre a questão do metabolismo agora de construção. O que é o metabolismo de construção? É a questão da forma e função, entende? A gente já construiu uma ideia de que precisamos de energia para que as coisas possam ser tocadas na célula, possam ser realizadas, né? Uma usina energética. A gente viu mitocôndria, a gente viu a questão da respiração, a gente viu a questão da fermentação. A gente viu, por exemplo, que o combustível celular são os monossacarídeos, principalmente a glicose. Então a gente já teve essa construção, essa ideia que nós fizemos juntos. Agora veja bem, a célula ela tem uma estrutura, percebe? Uma estrutura, uma forma. Tá? E essa forma está muito ligada com a função que a célula cumpre, ou seja, a forma das moléculas. Vocês que são químicos e são físicos e tal, vocês que me ensinam sempre aqui, eu aprendo demais com vocês, né? Que eu sou um simples biologuinho, tadinho de mim, né? Aprendo pra caramba com vocês aí, alunos da licenciatura, tá?
essa forma das moléculas, ela define muito a função que a célula realiza, sabe? A forma como ela, na verdade, ela trabalha. Eu estou falando isso para chegar na questão das proteínas, moçada. A proteína é uma molécula orgânica fundamental para a vida. Olha só, quando a vida começou lá há 3,5 bilhões de anos atrás na Terra, na verdade, duas moléculas foram as moléculas assim fundamentais, né, para que a vida se estruturasse: proteína e ácido nucleico. Proteína e DNA. A base da vida é proteína e DNA. Por quê? Porque proteína é forma e função, DNA é o quê? DNA é você pegar essa forma, essa função e você conseguir passar isso para as próximas gerações, sabe assim? Afinal de contas, a vida, ela não é eterna, né? A vida, ela não é perene. A vida se desgasta com o tempo, né? Mas a natureza inventou uma coisa incrível, que é a vida consegue se perpetuar através da reprodução, né? E essa reprodução, essa divisão celular é feita por meio do DNA. Então, na verdade, o que nós vamos ver hoje é que as proteínas, ela determinam a forma da célula e como a célula trabalha a função. Bem, vocês que são os caras aí da química e da física, que já estudaram bioquímica e tal, fala uma coisa para mim. Proteína é uma macromolécula, né? Gigantesca. E ela é formada por unidades estruturais, não é isso? Como é que chama aquelas moléculazinhas? Como se fosse uma proteína, um grande colar de assim pérolas imensa. E ela é formada por pérolas individuais, por pedrinhas, né? Como é que chama aquela unidade estrutural que vai formar a grande molécula de proteína? Lembra? Como é que é o nome daquela molécula estrutural da proteína? Alguém lembra aí? Como é que chama? Hein, pessoal? A unidade estrutural que forma as proteínas químicas. Os aminoácidos? Aminoácidos. É isso aí. Então, na verdade, a proteína é uma macromolécula formada por, às vezes, dezenas, centenas de unidades estruturais chamadas de aminoácidos. Vocês estão vendo aqui nesse slide aqui alguns exemplos de aminoácidos. Olha só: metionina, fenilalanina, prolina, serina, arginina, asparagina, ácido aspartico, alanina, são alguns tipos de aminoácidos, né? Pode passar aí, Eduardo, por favor. Então, a proteínas, temos alguns exemplos de proteínas aqui, de proteínas, por exemplo, que tem muitas funções, né? Você pega tipo a musculatura corporal, a musculatura que realiza contração, relaxamento, né? Onde você tem a movimentação corporal. Moçada, a fibra muscular, ela é capaz de realizar movimento porque você tem duas proteínas ao nível ali da célula, né? Em que elas deslizam uma sobre a outra. São proteínas estruturais, a quitina e a miosina. Veja que essa estrutura proteica, músculo, você ganha com proteína. Por isso que a proteína é fundamental. Quando você é criança, você precisa comer proteína, porque forma músculo, percebe? Estrutura corporal, né? A quitina miosina é que dá a contração, a movimentação, percebe? Da musculatura. Assim como o colágeno da estrutura óssea. Muita gente pensa que o osso é um tecido morto, né? O osso é uma estrutura viva, né? Apesar de você ter muito mineral no osso, você tem uma estrutura viva. E você tem uma proteína ali extremamente rígida, que é chamada de colágeno. Colágeno que nós temos na pele também. Então, veja, nós temos proteínas aqui estruturais que formam a carcaça corporal, percebe? A estrutura dos seres vivos. Forma o nosso esqueleto, literalmente, corporal. A mesma coisa, por exemplo, da nossa pele. Você sabe que nós, como mamíferos, né, a gente tem a nossa pele impermeável. Significa que a gente não perde água para o meio ambiente, assim, porque a nossa pele é impermeável, pela famosa queratina. Assim como ocorre com répteis, assim como ocorre com aves, nós temos a nossa pele impermeabilizada pela queratina.
Isso é uma adaptação, inclusive, para que nós consigamos viver no ambiente aeroterrestre, né? Evitando com que ocorra perda de água. Veja, uma proteína estrutural que recobre o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Temos também ao nível aí, o pessoal de membrana plasmática, aquelas proteínas ali que nós já vimos, as proteínas portão, ao nível ali da ultraestrutura de membrana, né, lipoproteica, em que elas possibilitam ali a passagem de macromoléculas, lembra do transporte ativo ao nível de membrana? Também são proteínas estruturais. Veja, quando nós pegamos a estrutura genética das células, DNA, RNA, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, as chamadas proteínas histonas do DNA são proteínas estruturais que existem no material genético também. Tá? Ao nível dos vasos sanguíneos, você sabe que nós temos milhares de quilômetros de vasos sanguíneos no corpo humano, né? Milhares de quilômetros. Nós temos artérias, veias, arteríolas, vasos sanguíneos, capilares, tá? Os nossos 4 a 5 litros de sangue que nós temos dentro do nosso corpo circulam por cerca de 64 mil quilômetros de vasos sanguíneos, pessoal, dentro do nosso corpo. E dentro ali dos vasos sanguíneos microscópicos, veja, existe ali um endotélio, existe um tecido formado por proteínas. Ou seja, pessoal, o nosso arcabouço corporal é formado por proteína. Quando eu falo estrutura, a estrutura humana, a estrutura corporal dos vegetais, dos animais é formada por proteína. Por isso que a proteína é uma molécula tão nobre, sabe? Como nós falamos nas outras aulas, nós podemos queimar aminoácidos, nós podemos queimar ácido graxo, nós podemos queimar gordura. O nosso metabolismo, ele pode, numa questão de necessidade, queimar essas moléculas, assim, digamos, entre aspas, menos nobres, né? Mas a proteína é muito nobre, porque a proteína é um arcabouço corporal. Pode passar, Eduardo. Mas a proteína não tem só função estrutural, entende? Ela tem outras funções. Veja bem, nós estamos nessa questão aí da imunologia, da imunidade corporal. Nós estamos aí com uma virose, né, com uma pandemia, que muito se fala em imunologia, em defesa imunitária, né? Pessoas que têm uma imunidade natural contra o ramo de coronavírus aí e outros vírus, né? Veja bem, essa defesa imunológica, o que são os anticorpos? São proteínas, tá? Na verdade, são proteínas que existem nas células brancas do sangue, nas células de defesa corporal, no nosso sistema imune, proteínas que conseguem perceber a presença, tá, de antígenos, ou seja, de proteínas estranhas, vírus, bactérias, protozoários, patógenos, né, que entram dentro dos nossos corpos aí, parasitos que entram dentro dos nossos corpos, eles possuem proteínas estranhas ao nosso sistema imunológico, entende? Então, na verdade, o combate que ocorre a esses patógenos é um combate proteína-proteína. Então, na verdade, ao nível do nosso sistema imune, nós produzimos lá no nosso sistema hematocitopoético, ou seja, no sistema interno dos ossos longos do corpo, naquele chamado tutano, na parte central dos ossos, que produz o nosso sangue, mas que produz também os anticorpos e as células brancas do sangue, nós produzimos ali células brancas de defesa, sabe? O que a vacina faz? A vacina aplica, muitas vezes, o vírus morto, né? Ou inativado, tá? Para que o nosso sistema imune possa produzir esses anticorpos, né? Para que, se eventualmente você vir a entrar em contato com o vírus, você já tenha a defesa, ou seja, as proteínas ali, os anticorpos prontos, para combater, por exemplo, o coronavírus, se você pegar,
Ou seja, o sistema imunológico do corpo humano ele é formado por proteínas, entende? Então, a proteína não tem só a função de formar o arcabouço corporal. Ela também é a base do nosso sistema imunológico. Não bastasse isso, tá? Veja que em aves e mamíferos, por exemplo, você sabe que aves são animais ovíparos, né? A galinha bota ovo, tá? E as aves, todas as aves, elas, na verdade, os embriões, elas crescem dentro de ovos, né? O ovo é uma estrutura onde você tem ali, na clara do ovo, uma proteína extremamente poderosa, que é a albumina. Aquela parte da clara do ovo que muitas mulheres usam para passar no cabelo, para hidratação e tal. A albumina, pessoal, é uma proteína de reserva, na verdade, que vai servir para o embrião se nutrir, entende? Percebe? Então, muitas proteínas também vão servir como uma reserva nutritiva para o embrião, no caso de aves. No caso de mamália, no caso de mamíferos, no nosso caso, você sabe que o melhor alimento para o embrião, para o bebê recém-nascido, é o leite materno. Tanto é verdade de que um bebê não precisa nem tomar água. Se ele mamar no peito da mãe, ele tem o alimento mais completo que existe. Além do peito, do leite materno passar também anticorpos, né? Você sabe que isso é muito importante. No leite da mãe passa para o bebê a proteína caseína. A caseína é uma proteína produzida, certo? Que é uma proteína, na verdade, que vão ter os 20 aminoácidos essenciais para o nosso bebê. Ou seja, que vai nutrir em termos proteicos, tá? Melhor do que qualquer tipo de outro alimento que você poderia dar para o bebê. Então, também, as proteínas podem cumprir o papel biológico de servir como uma reserva, pessoal, como uma reserva nutricional para nutrir os embriões, tá? Agora, existe uma outra função fundamental, que são as enzimas. Ou seja, o que são as enzimas? Talvez uma das funções mais importantes das proteínas, né? As enzimas, elas são, na verdade, o seguinte, proteínas que aceleram reações químicas do corpo, tá? Então, são biocatalisadores, são proteínas especiais que vão pegar uma certa reação química e vão fazer com que essa reação ela ocorra de uma forma mais rápida, elas catalisam essas reações. Enzimas, por exemplo, elas fazem praticamente todas as reações químicas do corpo humano. Reações da digestão, reações do catabolismo. O que é catabolismo? São as reações do metabolismo de quebra de substâncias. Reações do anabolismo, ou seja, reações de construção. Pessoal, se não fosse as enzimas, praticamente o nosso corpo ele não daria conta de realizar as reações químicas na velocidade necessária para a sobrevivência. Só para você ter uma ideia, a respiração, por exemplo. Você tem mais de 26 enzimas que participam ou que catalisam reações químicas do processo de respiração intracelular, entende? Se não fossem as enzimas, o que ocorreria? Você não produziria energia a tempo de fazer com que a demanda de energia celular fosse produzida. Então, assim, na verdade, as enzimas são catalisadores que viabilizam o metabolismo, entende? Do corpo humano. Eu diria para vocês que aqui que está a função de execução, na verdade, eu falei que proteína, fundamentalmente, ela tinha a função de oferecer função, na verdade, forma e função, né? O papel enzimático das proteínas, ele vai viabilizar a função, entende, das células. A função. Ao passo que a proteína oferece a forma, ela também viabiliza a função. Então, simplesmente, a proteína é quase tudo na vida da célula. Entende? Porque, ao mesmo tempo que ela viabiliza a forma, ela também viabiliza o jeito como a célula funciona. Então, em termos de
assim, metabolismo de construção, ela é tipo um faz-tudo, entende? Praticamente ela realiza quase tudo que a célula precisa. Pode passar, por favor, Eduardo? Bem, então, como vocês falaram, isso aqui a gente nem vai repetir, porque vocês tiveram bioquímica, né? Então, em termos aí de estrutura básica, né, as proteínas são formadas por unidades chamadas aminoácidos, que vocês já conhecem. Na natureza, nós vamos ter 20 tipos de aminoácidos. Agora eu pergunto para vocês, nós seres humanos e os animais em geral, tá? Me ajuda aqui. A gente é capaz de produzir os 20 tipos de aminoácidos? Porque, veja bem, existem milhares de proteínas que nós precisamos produzir, correto? Será que nós temos a capacidade, o nosso corpo tem a capacidade, o nosso metabolismo tem a capacidade de produzir os 20 aminoácidos que existem na natureza? O que vocês acham? Não. Não temos, né? Não Aliás, temos. nenhum animal tem. Nenhum animal tem, tá? As plantas têm. E faz um sentido as plantas terem, porque, veja bem, as plantas não se alimentam de outros seres vivos. Alguém poderia dizer, mas Lincoln, você não tem planta carnívora? Não existe aquela planta papa-mosca que come carne? Só que no caso da planta carnívora, precisa ficar muito claro o seguinte, viu, pessoal? A planta carnívora, ela se alimenta de animais não por causa de aminoácido. Ela, na verdade, a planta carnívora, o objetivo dela é obter nitrogênio, porque ela vive em solos pobres em nitrogênio, entende? Na verdade, a demanda que a planta carnívora tem é por nitrogênio. Ela vive em solos muito pobres em nitrogênio. Agora, as plantas em geral, que são organismos autótrofos, elas têm a capacidade de fabricar os 20 aminoácidos. Os animais, infelizmente, nós não temos metabolismo para isso. Então, qual é a solução? Se nós não temos a capacidade de fabricar os 20 aminoácidos, nós vamos ter que obtê-los de que forma? Comida, exatamente. Por isso que é importante nós termos uma dieta rica em proteínas, né? Comer leguminosas, feijão, soja, carne, né? Fontes de proteínas na nossa alimentação. E não é à toa, inclusive, que os alimentos mais caros, pode perceber, eles são alimentos proteicos, porque é, na verdade, a alimentação nobre, entende? Então, nós vamos ter que ter uma alimentação regulada e balanceada para você obter os aminoácidos que nós não somos capazes de produzir. Pode passar aí, Eduardo. A fórmula dos aminoácidos, espera aí, Eduardo, espera só um pouquinho. Você tem nos aminoácidos aqui, químicos, o que é isso aqui, hein? Um grupamento. Que grupamento que é esse, hein? Dá um clique aí, Eduardo. Um grupamento básico amina, né? Daí vem o nome amina, tá? Pode dar um clique aí, Eduardo. Um grupamento básico, um grupamento carboxílico, que é um grupamento ácido. Aí vem o nome aminoácido. E pode dar um clique aí, Eduardo. E um radical específico. Então, na verdade, esse esqueletão aí, carboxila, amina, ele sempre vai ser igual no aminoácido, né? O que vai variar nos 20 tipos é exatamente o radical específico de cada aminoácido. Daí vem o nome amino, devido ao radical amina, ácido, devido ao grupo carboxílico, que todo aminoácido vai ter. Pode ir, Eduardo. Então, aqui nós vamos ter alguns exemplos, né? Veja que o que vai variar, então, de aminoácido para aminoácido vai ser o radical específico, né? Sempre vai ser o radical específico, uma vez que, repetindo o que nós dissemos, repetindo a vaca fria aí, grupamento amínico e grupamento carboxílico, ele faz parte do esqueletão molecular de todos os aminoácidos. Segue, Eduardo.
Exemplo do aminoácido alanina, só para dar um exemplo de ligação péptica, né, ou peptídica. O grupo amina de um dos aminoácidos, para ocorrer uma ligação peptídica, ele perde um átomo de hidrogênio na ligação peptídica. Exemplo aqui, o aminoácido alanina, ele perde um hidrogênio para se ligar com outro aminoácido. Pode ir, Eduardo. E o outro aminoácido que vai se ligar, o grupo carboxílico desse outro aminoácido, ele perde uma hidroxila aqui, ó, um OH. Então, na verdade, quando vai ocorrer uma ligação peptídica, ocorre a perda de uma molécula de água, né? Correto? Tá? A hidroxila de um aminoácido, no caso da glicina, tá? Ela vai se ligar com o hidrogênio que foi liberado, nesse caso, do aminoácido alanina, formando uma molécula de água. Pode ir, Eduardo. Então, aqui você tem a ligação peptídica, tá? Você tem aqui a ligação peptídica que vai se dar, na verdade, né, entre o carbono do grupamento carboxila desse aminoácido, tá? Que perdeu, na verdade, a hidroxila, e o nitrogênio do grupamento amínico do outro aminoácido que perdeu o hidrogênio, né? Então, ocorreu a chamada desidratação, se é que nós podemos falar assim, a perda de uma molécula de água, e se estabeleceu a ligação peptídica entre carbono e nitrogênio, do grupamento amínico e o grupamento carboxílico desses dois aminoácidos. Essa é a famosa ligação peptídica. Pode ir, Eduardo. Isso vocês já conhecem, né? Pode ir, Eduardo. Bem, em termos biológicos, tá? Nós dizemos que uma macromolécula, tá, que tem menos de 80 aminoácidos, ela não é chamada de proteína para os biólogos. Para os biólogos, uma molécula que tem menos de 80 aminoácidos, tem 79 aminoácidos para baixo, é um polipeptídeo, não é uma proteína. Em termos biológicos, vou repetir, tá? Obviamente que o número de ligações peptídicas de um polipeptídeo ou de uma proteína, ele equivale ao número de aminoácidos menos 1. Por quê? Porque se você pegar nas extremidades da macromolécula, não há ligação peptídica, tá? Então, obviamente, só vai ocorrer ligação entre os aminoácidos centrais, né? Você não vai ter, na verdade, nos aminoácidos das extremidades, ligação. Da mesma maneira, nós poderíamos, obviamente, dizer que o número de aminoácidos de um polipeptídeo ou de uma proteína, né, equivale ao número de ligações peptídicas mais 1. Então, isso é apenas uma definição, tá? Para mostrar essa brincadeirinha, no caso da biologia, que nós vamos definir a diferença de polipeptídeo para proteína. Pode ir, Eduardo. É importante mencionar, e isso biologicamente faz muita diferença, tá? Inclusive, se nós trabalharmos com mutação, por exemplo, com alteração genética, tá? Que, na verdade, pessoal, as proteínas podem variar em função de 3 questões. Uma proteína pode ser diferente da outra em função de 3 questões. Primeiro, em relação ao número de aminoácidos, obviamente, que forma a macromolécula. Então, tipo, se eu tenho uma proteína com 300 aminoácidos, é uma proteína X. Se eu tenho uma proteína com 301 aminoácidos, é uma proteína Y. Por quê, professor? Porque elas têm um número de aminoácidos distintos. Então, a molécula é diferente, tá? Obviamente que uma proteína também se distingue da outra devido aos tipos de aminoácidos. Claro. Então, se você tiver tipos de aminoácidos diferentes de outros, a macromolécula também não é igual. E muito importante do ponto de vista biológico também é que uma proteína se distingue da outra em relação à sequência de aminoácidos. Isso é muito relevante. Então é que eu digo para você, de repente,
Você tem uma proteína de estrutura de quarta ordem com 500 aminoácidos de sequência. Se ocorreu alteração de um aminoácido de número 299 da sequência de 500, biologicamente essas moléculas são diferentes. Tá? É muito importante respeitar a sequência, porque se for uma enzima, por exemplo, tá? Que seja um aminoácido na sequência que diferiu, você pode ter certeza que a função biológica dessa enzima vai diferir também. Tá? Então, nós temos que observar com certeza de que a sequência de aminoácidos na macromolécula ela é sim relevante, tá, para a função biológica dessa enzima. Com certeza faz diferença. Vamos lá, Eduardo. Bem, a questão da digestão, eu não vou aqui aprofundar, mas nós sabemos, né, que as diferentes fontes de proteínas, por exemplo, de leite, por exemplo, de derivados de leite, queijo, tá, iogurte, etc., ou de carnes, ou de leguminosas, feijão, soja, amendoim, etc., que nós comemos grandes fontes de proteínas, né? Nós sabemos que a digestão de proteína começa no estômago. Então, veja, você começa a mastigar os alimentos. Na verdade, a digestão de proteína não começa na boca, começa no estômago. Veja que, na verdade, inclusive, a digestão de proteína começa em pH extremamente ácido no estômago, né? pH por volta de 2, devido à presença do ácido clorídrico que você tem no estômago. E ali, existe ali uma enzima que vai agir no estômago, tá? Que é a enzima pepsina, que já vai pegar a macromolécula de proteína e já vai começar a arrebentar na verdade, em peptídeos menores, né? Então, a digestão de proteína começa no estômago, começa a ocorrer uma hidrólise enzimática, no estômago e no duodeno também, tá? Mas, na realidade, a quebra total vai acabar ao nível de duodeno. Então, você vai ter ali uma hidrólise, na verdade, né, através de peptidases, que vai quebrar essas moléculas, tá certo, para aminoácidos ao nível de duodeno. Agora, vem cá. Eu como o bife. O bife é muito proteico também. Será que o bife do boi, a proteína do boi, certo? Ela serve para nós do jeito que ela é para o boi? Por exemplo, o boi tem uma proteína lá específica do músculo dele. Aquela proteína do músculo do boi, da forma que é para o boi, pode ser aproveitada para o ser humano? Ou qualquer proteína do boi pode ser aproveitada da forma que é para o boi, para nós diretamente? O que interessa da proteína que você come do boi para nós? É a proteína especificamente ou o que é? Essa que é a questão. Na verdade, pessoal, se a proteína do boi servisse para nós igual é para o boi, você começaria a desenvolver chifres, você desenvolveria um rabo, você viraria um animal quadrúpede, não é? Você começaria a pastar e você começaria a mugir. Porque, na verdade, a proteína do boi, ela serve para o boi. A ideia da gente é pegar a proteína do boi, quebrá-la em aminoácidos, não é? Absorver esses aminoácidos ao nível do nosso intestino, jejum e ilho. Esses aminoácidos vão para o nosso sangue, as células absorvem esses aminoácidos, aí nós vamos construir as nossas proteínas. Olha que coisa bonita, né? Olha como a natureza é maravilhosa. Então, existe no metabolismo uma fase de destruição e uma fase de construção, entende? Nós comemos as proteínas, vamos dizer assim, dos outros, que os outros constroem, os outros seres vivos, destruímos as proteínas deles, entre aspas, pegamos os aminoácidos, que é o que interessa, entende? Para quê? Para que nós possamos produzir as nossas proteínas. Essa que é a questão, entende?
Por isso que é necessário digerir. O que interessa não é a proteína do boi, o que interessa é o aminoácido do boi. Porque eu preciso produzir a minha proteína específica humana, uma vez que eu não sou bovino, eu sou humano. Da mesma maneira como eu como soja, eu preciso pegar o aminoácido da soja, da proteína da soja, para produzir a minha proteína humana, entende? Olha que bonito isso, tá? Por isso que é necessário digerir. Pode passar, Eduardo. Pode passar, Eduardo. Pode passar. Pode passar, Eduardo. Ô, pessoal, é o seguinte: tem 8 aminoácidos que nós não produzimos. 8. Tem 20 aminoácidos na natureza, tem 8 que nós não produzimos. Esses caras você tem que comer. Esses 8 aqui você tem que comer. Por quê? Porque para produzir as suas proteínas, se você não comer esses 8, você vai entrar em subnutrição. Entende? Por quê? Porque, veja bem, se eu obtenho uma fonte de nitrogênio, eu produzo 12, mas esses 8 aqui não tem escapatória, eu tenho que comer esses caras aqui. Porque se eu não comer esses caras, vai faltar aminoácido para eu fabricar minhas proteínas, aí eu vou entrar em subnutrição. Da onde que eu obtenho o link com esses aminoácidos? Carne de boi, carne de porco, carne de frango, ovo. Tem os 20 aminoácidos, tá? Proteína de fonte animal. A maior parte das leguminosas tem quase todos esses 20 aminoácidos. Então você tem que obter via alimentação. Escuta, eu vou contar uma historinha para vocês. Não levem muito a sério. Ô, pessoal, quando você for metrer, não metra de qualquer forma. Olha, quando você for metrer, metra feliz. Sabe por quê? Porque quando você metre feliz, valeu strip. Esses são os 8 aminoácidos essenciais. Vamos lá? Metionina, treonina, fenilalanina, lisina, valina, leucina, isoleucina e triptofano, é isso. Então, você tem os 8 aminoácidos essenciais. Metre feliz, valeu strip, tá? Metionina, treonina, fenil, alanina, lisina, valina, leucina, isoleucina, triptofano. Esses são os 8 aminoácidos, meu querido, que você tem que comer. Se faltar um deles, se faltar triptofano na sua alimentação, já era. Você vai entrar em subnutrição, entende? Por isso que a proteína é um tipo de comida que não dá para abrir mão. Pessoas que vivem em situação de fome extrema é uma judiação, porque pessoa que come no almoço, acorda de manhã, come farinha com rapadura. É uma judiação, né? Carboidrato puro. Olha que judiação que é a miséria. Chega na hora do almoço, ele vai mudar a comida. Ele come água, rapadura e farinha. É a miséria, infelizmente. Está comendo carboidrato e água. Vai jantar, mistura lá rapadura com farinha. Não tem proteína na alimentação. Sabe? A pessoa o corpo dela vai comendo a sua proteína estrutural, gente. Isso é um terror, entende? A pessoa vai se comendo a sua estrutura corporal. Ela vai entrando em subnutrição. É terrível isso. Então, em regiões de fome extrema, o que acontece? A pessoa ela vai entrando em subnutrição feroz, porque ela para de produzir proteínas, ela vai pode entrar em coma, inclusive, por subnutrição. Basta faltar um aminoácido desse aqui, porque a partir disso, você não consegue repor as proteínas, porque veja bem,
A gente pensa que muitas vezes essas moléculas elas são permanentes. Não toda molécula celular, corporal, ela tem um tempo de duração e não é grande, entende? Então, assim, essas moléculas elas têm que ser permanentemente produzidas pelo metabolismo, elas se desgastam. Por isso que o nosso corpo, a maquinária celular, ela é uma maquinária de desgaste, de reposição. Existe um processo que eu não vou, infelizmente, ter muito tempo de discutir com vocês. Inclusive, a partir de agora, a dinâmica da aula vai mudar, entende? Nós vamos trabalhar mais agora dialogando. Eu, na próxima aula, vou distribuir alguns temas para vocês que nós vamos pesquisar juntos. E eu quero que a gente, na próxima aula, entre com uma discussão relacionando proteína, DNA, tradução, porque isso vai render mais do que eu ficar igual um papagaio aqui falando tudo. Eu acho que não rende, até porque eu sou um péssimo professor, entende? Falo muito mal, e eu tenho certeza que vocês me ajudando, nós vamos poder construir algo muito mais significativo. Falando sério, eu acho que numa próxima aula nós vamos ter um momento mais, assim, um momento mais interativo, bacana, entende? Onde nós vamos poder produzir uma coisa mais interativa melhor, entendeu? Porque existe um processo chamado síntese proteica, que a gente vai querer, juntamente, numa próxima aula, ver juntos e relacionar isso com o processo, na verdade, genético, que é maravilhoso, tá? Mas lembre-se de que esses 8 aminoácidos só tem uma forma de nós conseguirmos, que é através da alimentação. Não tem escapatória. Nós precisamos nos alimentar. Os outros 12, nós temos a capacidade, o nosso maquinário celular fabrica. Pode passar, Eduardo. Glauci. Ô, Glauci, tem alguém que chama Glauci aqui? Não, né? Não tem nenhuma Glauci. Essa é meio ruim, essa daí, né? Glauci Ag para o Isaac. Essa é meio ruim, entende? Glauci Ag para o Isaac, Glucias, Argitina, não, essa é ruim, entende? Mas são os 12 aminoácidos que nós fabricamos, viu, Glauci? São os 12 que nós fabricamos, tá? Glicina, alanina, serina, ácido glutâmico, prolina, histidina, ácido aspartico, glutamina, cisteína, asparagina, arginina, tirosina. Esses 12, se eu te der uma base de alimentação inorgânica que tenha nitrogênio, carbono, que tenha elementos inorgânicos, o seu metabolismo fabrica. Olha que bonito. Então você não precisa comer, você não precisa tomar leite, você não precisa comer carne, você não precisa ter uma alimentação rica em proteínas para produzir. Olha que chique. Basta eu te dar uma dieta, por exemplo, mineral, entende? Se você comer arroz, que é praticamente carboidrato puro, não tem proteína quase, até porque nós comemos o arroz branco, né? Nós comemos com o olho. Então, o que acontece? Nós tiramos a casca do arroz integral, nós tiramos a casca que tem proteína, né, que tem fibra, e jogamos fora porque é feio. E é ali que é o alimento do arroz. E comemos, na verdade, o que? O branco, que é o amido do arroz, que é carboidrato. Jogamos fora o nutriente para comer o arroz branco. Aonde, na verdade, o alimento, de fato, que nós comemos é a casca do arroz, né? É onde tem o alimento, que é proteína, inclusive, e fibra. Mas, enfim, tudo bem. É aquela coisa de comer com os olhos. Então, um pão branco é muito mais bonito e muito mais macio do que um pão de massa integral, digamos, né? Mas se você comparar o fator nutricional da massa integral com a massa de farinha branca, é absurdamente ridículo, né? Quer dizer, a massa de farinha branca, em termos de nutrição, é ridícula comparada com a integral. Mas, enfim, isso faz parte aí da nossa história, não vamos entrar nessa. Pessoal, esses 12 aminoácidos são chamados de naturais, porque o seu metabolismo fabrica, meu querido. O seu maquinário fabrica. Aqueles 8 você tem que comer. Pode passar, Eduardo. Bem,
Estrutura, você já deve ter visto isso em bioquímica, não viram? Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária da proteína? Viram? Dá um retorno aí para mim. Viram isso em bioquímica, pessoal? Hein, gente? Professor, acredito que não, viu? Porque eu não estou lembrando sobre esse assunto. Não viram, não viram. E nós tivemos pouca aula de bioquímica até agora. É o seguinte, o que é a estrutura primária do aminoácido? Seria as ligações peptídicas que existem entre os aminoácidos. Então, é a sequência linear, entende? Que você tem dos aminoácidos. É o nível mais simples. Então, a estrutura primária representa aquelas ligações pépticas, peptídicas, que vai ligando como se fosse um colar de contas, entende? Vai ligando o aminoácido alanina, serina, prolina, histidina, ácido glutâmico, um atrás do outro, tá? Então, vocês não... Como é que é o negócio? Nós temos mais aula de química orgânica do que de bioquímica, certo? Tivemos 2 aulas de bioquímica até agora só. 2 aulas de bioquímica. Quem que dá aula de bioquímica para vocês? Marcos. O Marcos. Tá. Então é o seguinte, não, tudo bem, a gente dá uma passada nisso daí. Então, a estrutura primária significa simplesmente essa ligação peptídica que ocorre entre eles. É um colar de contas. Imagina aqui, ó, você está vendo aqui esse colarzinho de contas aqui, Eduardo. Dá para você mostrar aqui, bonitão? Olha, tá vendo o colar aqui, ó? Aqui, Marquinho, ó. Eduardo, perdão. Esse colarzinho, essas bolinhas aqui é um aminoácido ligado atrás do outro, percebe? E cada isso daqui é uma ligação peptídica que liga um aminoácido atrás do outro, a estrutura primária, tá? Que isso significa simplesmente isso, é a ligação peptídica. Pode passar, o Eduardo. Ocorre que, na verdade, essa estrutura primária, ela se transforma numa estrutura helicoidal, uma hélice. Por quê? Porque, na verdade, em certos pontos da molécula ocorrem a formação de pontes de hidrogênio, entende? Então, no arranjo espacial ali entre os aminoácidos, entende? Vai ocorrer ali uma rotação dessa ligação dos carbonos, tá? Entre os grupamentos amínicos e carboxílicos, entende? Então, ela, devido a essa atração química, ela adquire, na verdade, uma natureza de hélice helicoidal, você está vendo? Passa aqui, ô Eduardo, passa aqui, ó. Então você está vendo que parece uma hélice. Isso ocorre devido a pontes de hidrogênio, ligações de pontes de hidrogênio que ocorrem aqui entre grupamentos amínicos e carboxílicos. Então, na verdade, ela não fica tipo um colar de contas, ela fica, na verdade, uma hélice, ó, helicoidalmente. O nome que nós damos a isso é estrutura secundária da macromolécula. Passa aí, Eduardinho, por favor. Ocorre, pessoal, o seguinte, tá? Ocorre que, conforme a macromolécula ela vai no espaço interagindo, tá? Ela vai se enrolando sobre si mesma, tal. Na estrutura, vamos dizer assim, tridimensional que vai acontecendo, vai ocorrer entre dois aminoácidos de cisteína. Existe um aminoácido chamado cisteína, tá? Entre 2 aminoácidos de cisteína vão se estabelecer ligações chamadas de pontes de sulfeto. Essas pontes de sulfeto, elas vão estabelecer, veja, aqui uma estrutura, passa aqui para mim, Eduardo. Ela vai dobrar a macromolécula sobre si mesma, ó. Ela vai estabelecer dobras. Então, o que vai ocorrer? Você vai falar, pô, professor, mas parece um intestino isso aqui. O que isso tem a ver? Eu não estou entendendo. E daí? O que isso tem a ver com a função? Tem tudo a ver. Porque, na verdade, esse formato, pessoal, ele vai ter a ver com a função biológica dessa molécula.
Esse formato aqui funciona como se fosse uma chave molecular, entende? Esse formato não é aleatório. Esse formato aqui, ele vai definir um acoplamento químico, entende? É como se fosse uma chave fechadura. De repente, esse formato molecular ele vai fazer com que uma certa catálise química, uma reação, ela possa ocorrer com um certo produto ali que vai ser formado numa reação. Então, aparentemente, pode não fazer muito sentido para você. Você fala, poxa, mas e daí que forma essa estrutura final? Essa estrutura final é fundamental, porque é essa estrutura final da estrutura terciária, repito para você, que vai determinar a função, principalmente da enzima, entende? Quer dizer, é como eu disse para vocês, as enzimas são moléculas extremamente, pessoal, elas têm uma função extremamente específica. Então, assim, uma enzima não realiza dois tipos de reações, ela realiza apenas um tipo de reação específica, entende? Ela reage apenas com um tipo só de substrato, ela não reage com dois. E o que vai determinar essa reação específica é essa estrutura terciária. Então, as coisas, apenas em aparência, parece que são aleatórias, mas não são. Existe uma lógica incrível aqui, bioquímica, tá? E é essa lógica bioquímica que vai determinar todo um funcionamento específico dessa molécula, que vai fazer com que ela tenha, de fato, tá? Uma reação muito bem determinada especificamente para, de fato, reagir num certo momento e com um certo produto específico. Pode passar, Eduardo. Então, assim, essas estruturas não são aleatórias, tá? Não são aleatórias. Ocorre, gente, que alguns fatores físicos e químicos eles podem afetar as enzimas. Você quer fazer uma coisa feia? Não faça isso, mas se você quiser azedar o leite, você já ouviu literalmente? Tem um pessoal, uma moçada, uma galera ali que você não curte muito, que está tomando um leite feliz, que fizeram bullying com você, tá? Você vai quietinho ali no bule de leite, pinga 2 gotinhas de limão. O que acontece com o leite? Se você pingar limão no leite, o que acontece com o leite do cara? O leite azeda, né, pessoal? O leite talha. Talha. E se por acaso você, por exemplo, aquecer o leite, tá? Se você esquentar, o que será que acontece com aquela nata, com aquelas proteínas do leite? Arrebenta a estrutura terciária da caseína, da proteína. Sabe por quê? Porque tanto a temperatura como o pH, que são fatores químicos e físicos, eles têm a capacidade de quebrar essas pontes de sulfeto da estrutura terciária. Então, se nós afetarmos tanto o pH como a temperatura, a partir de um certo patamar, você pode arrebentar com as enzimas, você pode quebrar a estrutura terciária das enzimas. E a partir daí, as enzimas perdem a sua estrutura terciária. O nome disso é denaturação ou desnaturação proteica. Por exemplo, vamos pegar um caso biológico. Você sabe que a nossa temperatura ela é relativamente constante, né? Se nós medíssemos, nós somos animais homeotérmicos aqui, nós somos animais que regulamos a nossa temperatura interna. Por exemplo, se nós medíssemos aqui a temperatura aqui dessas 18 pessoas aqui que estão aqui, pegando eu também, provavelmente a gente teria uma temperatura média aqui de 36 graus e meio. Mulheres ovulando, elas normalmente têm 1 grau Celsius a mais. Mulheres em período de ovulação. Mas isso é um fenômeno fisiológico. Em média, vamos supor aqui que a gente tivesse uma temperatura de 36,6, 36,7. Vamos supor que o Eduardo não é o que eu desejo para ele.
mas que o Eduardo estivesse com uma forte infecção. Você sabe que a infecção, uma das reações corporais à infecção é a elevação da temperatura corporal. Tá? É uma reação do sistema nervoso e é uma reação, na verdade, de defesa corporal. A febre é uma reação fisiológica, olha que bonito isto, para matar aquele patógeno. Quando você tem uma infecção, o seu corpo reage aumentando a temperatura corporal. Qual é o objetivo que o corpo? O corpo está lutando. Porque o corpo quer matar a bactéria, quer matar o vírus que está invadindo você. Febre é uma reação do corpo de defesa contra um invasor, contra uma doença. Mas a febre tem picos. E tem um limite também. A febre alta. Existem pessoas que morrem de febre. Tifo é uma doença que mata pela febre. Porque a febre tem picos. A febre é assim, 37, 37,5, 38, 38,5, 39, 39,5, 40 graus. Aí a coisa começa a complicar. Sabe por que começa a complicar? Porque começa a ocorrer a desnaturação das enzimas humanas. E se a febre começar a ficar constante, em 40, 41 graus, o indivíduo pode morrer de hipertermia. Assim, como o indivíduo pode morrer de hipotermia também, de temperaturas baixas. Nós temos um limite corporal. Se nós pegarmos alguém aqui e formos numa região muito fria, sem nenhum tipo de proteção, o nosso corpo ele vai resistindo, mas vai abaixando a temperatura 35, 34, 33, 32. Aí começa a haver não desnaturação, inativação enzimática. A enzima começa a se inativar. Qual é a diferença da inativação para a denaturação? Denaturação ou desnaturação é um processo irreversível, entende? Irreversível. Porque você quebra a estrutura terciária das enzimas. Meu querido, quebrou a estrutura terciária de molécula, é irrecuperável. A inativação que se dá a baixas temperaturas, ela é reversível. Porque ela não quebra a estrutura molecular, não quebra a ligação química. Porém, se você começar a inativar a enzima no limite, o metabolismo começa a parar. O indivíduo pode entrar em coma fisiológico e pode morrer também. Então, veja que a morte, nesse caso, ou o perigo de vida, nesse caso, se dá por uma razão fisiológica, enzimática. Se dá por uma razão proteica no limite, entende? Então, isso tem a ver com a química, com a bioquímica, certo? Celular. Mas que vocês vão ter uma aula muito mais competente sobre isso, com certeza, com o professor Márcio, né? Professor Márcio. Pode passar, Eduardo. Não, fechou. Vamos parar por aqui, pode fechar essa aula aí. O que eu quero combinar é o seguinte com vocês. Para a aula que vem, eu quero fazer uma combinação com vocês. Eu vou deixar marcado aqui, ó. Eu quero que a gente faça uma pesquisa, todos nós façamos uma pesquisa, e, na verdade, a aula de terça-feira, tá? Eu vou começar a aula de terça-feira dialogado. A gente vai começar a aula de terça-feira discutindo a relação que existe entre DNA, proteína, relação que existe entre DNA, proteína, gene, DNA, proteína e gene. Era isso que eu queria discutir com vocês semana que vem. Será que a gente consegue fazer isso? Essa pesquisa? Vocês estão comigo aqui para a gente discutir isso essa semana que vem? Essa relação profunda que existe
entre DNA, proteína e gene, tá? Entendermos juntos isso, tá? Então, a proteína nós vimos muito rapidamente, né? A proteína é o que vocês quiserem, desenho, conversa, filme, relatos, diálogo. Professor, eu vi isso daqui, eu vi que tem uma relação aqui, olha, eu vi um negócio bacana sobre tradução genética, eu vi um negócio bacana sobre códon genético, a relação entre códon e aminoácido, tá? Porque nós precisamos avançar nisso para entrar na genética, entende? O problema é o seguinte, um curso de citologia, só a célula, a gente devia ter 2 anos de curso. Não dá, entendeu? Eu estou tentando condensar ao máximo. Então, o que eu pensei em fazer com vocês? A gente fazer uma super revisão juntos aqui entre proteína, material genético, essa parte de tradução, essa parte aí dessa tradução genética, e aí a gente entraria na aula que vem, depois da aula que vem, em mendelismo. Vamos entrar em lei de Mendel já, entende? Começar a ver com vocês lei de Mendel, porque realmente, se nós ficarmos só na citologia, nós vamos perder muita coisa. Tem muita coisa para a gente ver. Vocês topam fazer isso? Aí a gente começaria. Beleza, pessoal? Sim, Podemos. professor. Podemos. Professor, Pois inclusive não. aquele vídeo que você pediu para a gente fazer uma. Falar muito sobre isso, né? Em relação do. Falar sobre DNA, proteína e gene, né? Perfeito. É que ele avança muito, né? Ele avança muito. Ele fala sobre. Eu queria uma coisa mais arroz e feijão, sabe? Assim, uma coisa mais arroz e feijão, assim, no nosso nível, tipo assim, mais básico. Entende, Ailton? Mais básico assim. Mecanismo basicão mesmo. Então, códon, anticódon, sabe? Definição de aminoácido na proteína, coisa básica. Não tipo terapia gênica, nossa, clonagem. Uma coisa mais basicona mesmo, para nós aqui, mais arroz e feijão, sabe? Porque se a gente for querer comer, cara, picanha agora, tá complicado, cara. Assim, por que eu quero básico? Eu quero básico para a gente poder entrar na lei de Mendel basicona, sabe? Se a gente for querer entrar em biotecnologia, nós vamos dar uma viajada, Ailton. E eu tenho medo, cara. E que vocês são muito inteligentes, eu não acompanho vocês, entendeu? E esse que é o problema. Então, eu preferia que a gente visse o basicão, DNA, RNA, tradução, como é que o gene, né? O cistron, o gene, ele pega ali do DNA para fabricar proteínazinha, coisa bem simplesinha. Porque depois, pessoal, nós vamos pegar o Mendelzinho lá, o mongezinho que pegou a ervilhinha, porque nós temos que pelo menos fazer uns exercícios de genética aí. Nós temos que ver pelo menos herança ligada ao sexo. Senão não está valendo. Beleza, pura? Isso. Tradução, transcrição, como é que o DNA se autoduplica, como é que o DNA transcreve RNA e como é que o RNA, o mensageiro, principalmente, forma proteína. É isso que nós precisamos ver. Aí fez isso daí, nós fazemos. Tá bom, então? Fechado? Maravilha, gente. Então tá bom. Então tá bom. Bem, eu acho que hoje é isso, né? Então acho que hoje era mais isso. Eu precisava dar pelo menos uma introdução. Pois não, Amanda, pode falar. Amanda, acho que quer falar alguma coisa sobre a atividade de hoje, pois não? Aquela atividade de hoje que o senhor pediu para assistir o filme e fazer o relatóriozinho. A atividade eu falei para postar lá, né? Isso. No Moodle. Vocês postaram? Então, é que teve muita gente que teve dificuldade e não conseguiu fazer. Aí estão pedindo para ver se o senhor consegue aí, adiar um pouquinho a entrega. Olha, é o seguinte, eu tenho um problema. Sabe qual é o meu problema, Amanda? Eu estou tentando falar não para vocês, eu não consigo. O que eu faço? Eu quero ser ruim com vocês. Como é que eu faço? Eu posso ser ruim com vocês ou eu posso ser bonzinho com vocês? É que assim, da vida, a ruindade a gente não leva a nada, né? Não, faz o seguinte, Só o que é bom. faz o seguinte. Quem não conseguiu fazer, manda no meu e-mail institucional. Vou colocar aqui.
Eu vou dar o prazo para vocês. E-mail institucional não, posta lá, né? Vocês querem que aumente? Não, postagem eu pedi para fechar o prazo, né? Manda no meu e-mail até o dia. Deixa eu ver aqui. Ó, depois vocês falam que o link é Carrasco, hein? Eu vou pôr para vocês aqui até o dia 23/11, tá bom? É só aumentar o prazo lá no Moodle, vocês preferem, Flávio? Tá bom, então eu vou aumentar o prazo no Moodle para o dia 23, tá bom assim? Tá bom. Ficou bom assim, desse jeito, mano? Tá bom. Aí vocês não vão ficar abusando do link, hein? Depois, hein? Que vocês sabem que eu sou bonzinho já, vocês não vão ficar abusando de mim, hein? Certo? Vão ficar forgado comigo também, hein, Flávia? Então tá bom, gente. Então tá bom, pessoal. Beleza, pessoal. Então tá joia. Semana que vem, então, a gente faz essa discussão e prosseguimos no barco, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Boa semana, então, para vocês. Bom descanso, tá bom? Abraço. Tudo de bom para vocês. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, gente. Boa semana. Tchau.